Então, pessoal, são 8 horas, né? A gente hoje está aqui e a gente está querendo, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês por estarem prestigiando esse evento do 32º Seu. É um evento que nós estamos muito contentes, muito felizes, porque nós estamos inaugurando um novo trabalho, né, que se impôs por causa da pandemia, mas que deverá ficar mesmo após o final da pandemia, que é, né, o trabalho do 32º Seu virtual. Nós estaremos nas redes sociais, nós estamos nas redes sociais, levando, né, as casas do 32º Seu aos frequentadores e a todos aqueles que quiserem, né, que estiverem junto conosco, levando a doutrina espírita, levando o trabalho que é feito nas casas. E nós estamos felizes aqui de poder contar com o Fernando, um grande amigo, uma grande pessoa e um grande trabalhador. E a gente agradece ao Fernando todo o trabalho que ele já faz à frente do 32º Seu há muitos anos. Nós também estamos nas redes sociais através do canal do YouTube, que é o canal do 32º Seu, que vai estar, né, divulgando, né, o trabalho das casas que são associadas, que são adeptas ao 32º Seu. Nós vamos começar, então, com a leitura de uma página do livro Tem de Bom Ânimo, de vários autores espíritos, mas psicografado pelo Chico e pelo André Bacelar. Só um minuto. Todos estão vendo? Sim. Sim. Está parecendo meio aí fora de foco. Só aumentar a letra. Espera aí. Ficou melhor. Deixa eu ver se eu aumento a letra aqui. Melhorou? Sim, tá ótimo. Sim. Alexandre, você pode ler para a gente? Sim. Eu não sabia. Maria Dolores. Vai ao recanto onde a penúria chora. Fitarás o apogeu do desconforto. Jovens lembrando naufrágios sem porto, atirados à dor que os desarvora. Criancinhas na febre que as devora. Mãezinhas sozinhas lutando contra o aborto. Doentes do olhar vago e semimorto, esperando a oração da última hora. Estenderás a todos a parcela da bondade que trazes doce e bela, em fatias de pão, esperança e alegria. No lar, porém, dirás ao Pai Celeste: obrigado, meu Deus, por tudo o que me deste. Por tudo o que me deste e eu não sabia. Alexandre, pode fazer a prece? Deus nosso Pai, bondoso Jesus,
Estamos, Senhor, reunidos aqui nesta primeira reunião de palestra, de conversa do 32º Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Entendemos, Senhor, que o 32º congrega as casas juntas nesse momento, congregando também corações, Senhor. Entendemos também que congregamos as nossas mentes e as nossas intenções em direção de um propósito comum. E por isso vos pedimos que nos guarde, que nos dê uma reunião harmônica, em paz, que abençoe e inspire o nosso irmão Fernando, que usará a palavra, para que seja feito conforme a tua vontade. E toque os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, para que possamos aprender mais sobre a bendita doutrina espírita que nos permitistes abraçar. Fique conosco, Senhor, é o que vos pedimos, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agora nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Fernando, que irá hoje nos falar sobre o tema Na vida terás aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fernando, é com você. Prezados irmãos e irmãs da seu companheiro e outras instituições, Jesus nos abençoe. Então, nós iniciamos nossa conversa de hoje fazendo uma referência àquilo que nos alertou Jesus no sermão profético. Então, Jesus em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 14, ele nos fala sobre grandes dores que aconteceriam no momento da regeneração planetária. Então, Jesus, no seu sermão profético, falava para os tempos de hoje. Naquele momento, alguns discípulos imaginaram que ele estava se referindo àquela época, à destruição do Templo de Jerusalém, aos sofrimentos que iam devido à doença humana. Mas como Jesus, em sua mensagem, ele tinha amplitude do verbo, do entendimento doutrinário, ele sabia que chegaria um momento do embate, um momento em que ele iria se concentrar aqui no nosso planeta, através da regeneração dos habitantes que aqui se encontram, e, logicamente, entendemos que nenhuma renovação se dá de forma amena. Toda renovação ela requer embates, requer dores, requer dificuldades. E, exatamente, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento de regeneração. Lógico que estamos ainda na transição. A regeneração está processando. E até que ela aconteça, ocorrerão grandes dores. E esse item que nós nos referimos, nos fala sobre o princípio das dores. Quer dizer que ainda teremos, ao longo do treino, ao longo dessa transição, diversos momentos de grandes problemas que iremos vivenciar, mas que, amparados na doutrina espírita, amparados numa visão baseada na fé raciocinada, nós teremos a possibilidade de superá-las. Então, que dores são essas? Nós já estamos verificando algumas delas. Nós sabemos, meus amigos e minhas irmãs, que na pós-pandemia, o nosso planeta afundará numa crise de valores, uma crise em que teremos problemas de desemprego, problema de economias falidas, problemas de a miserabilidade em alguns segmentos da sociedade irá aumentar muito, e nós temos que estar preparados para atuarmos de forma produtiva, não nos abatendo diante das dores. Então, a nossa doutrina, para nós que somos espíritas, não cabe aquele discurso: será que Deus nos abandonou? Será que o mundo vai acabar? Será que é o juízo final? Né? Será que estamos à refria?
que tudo que Jesus nos prometeu não vai se realizar. Então, nós não podemos ter não podemos ter esse pensamento, porque nós sabemos que na renovação, na mudança, é natural que ocorra. Então, nós estamos aí entendendo que após a pandemia, teremos aí uma grave crise econômica, uma grave crise moral, uma grave crise de valores que precisarão ser refeitos. Em relação à questão econômica, nós vamos verificar que as pessoas que já estão entendendo a vida de uma outra forma, de uma outra maneira, já estão se posicionando em relação às manifestações pró-democracia. É claro que nós sabemos que as nossas opções têm que ser feitas dentro de um processo pacífico, mas nós precisamos estar atentos a isso, porque nós temos que nos posicionarmos. Nós não podemos mais, dentro do que está na doutrina, ficar naquela posição cômoda, ou seja, nós não podemos entender assim: a regeneração se fará porque virão os espíritos regenerados e nós temos que ficar de braços cruzados, aguardando que os espíritos regenerados cheguem e façam o trabalho. Nós também temos que participar deles. Então, nos manifestarmos de várias maneiras, como estamos fazendo agora, conversando sobre a doutrina, divulgando-a, esclarecendo, mostrando a questão da importância da religiosidade, a importância do amor ao próximo, faz com que nós nos integremos nessas manifestações pró-democracia. A gente não precisa ir pelas ruas, porque a gente sabe que nesse momento agora da pandemia, a gente corre risco, mas nas nossas casas espíritas, nos nossos núcleos de trabalho, no seu e nos diversos segmentos do movimento, nos mobilizarmos para atenuarmos o sofrimento alheio. Então, por exemplo, as nossas casas todas trabalham doação de roupas, de agasalho, alimento e também da doutrina, da divulgação da doutrina, que é importantíssimo. Então, quando nós estivermos atentos a essa necessidade, estaremos nos integrando nesse processo, nos manifestarmos no sentido de buscarmos um mundo melhor. Uma outra situação também que estamos verificando é a questão do caos sanitário, né? O caos da saúde pública. Então, nós sabemos que a pandemia que estamos vivenciando agora vai chegar um momento que se encontrará uma vacina, mas daqui a um tempo surgirão doenças, surgirão outros fatores que desafiarão a ciência. Então, o que fazer diante disso? Né? O que nós podemos colaborar enquanto espíritas diante dessa situação? Nós sabemos que um elemento importantíssimo para o nosso equilíbrio físico é o nosso perispírito, é a nossa mudança de magnetismo, é a nossa mudança vibratória. Então, quando nós estivermos buscando o fortalecimento do nosso perispírito através da nossa mudança de atitude, na nossa mudança direcionada para o autodescobrimento, a mudança direcionada para uma visão diferenciada da vida, nós estaremos colaborando com essa regeneração. Estaremos levando pessoas que procuraram as nossas casas o conhecimento de que a maioria, se não todas as doenças, têm origem do espírito. Então, quando nós estivermos fortalecendo o espírito, estivermos fortalecendo os nossos centros de força, melhorando a nossa aura, melhorando a nossa alosfera, nós estaremos colaborando nessa renovação planetária. Logicamente que sabemos que a ideia do perispírito ainda é rejeitada pela maioria das religiões tradicionais, mas sabemos também que a ciência está caminhando, lentamente está caminhando, e vai chegar um momento em que a ciência vai admitir, terá que existe realmente o chamado modelo organizador biológico, que é o perispírito, de acordo com o André Luiz,
no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala sobre essa denominação. Então, o perispírito sendo trabalhado, sendo higienizado pela nossa vibração, nós seremos menos, poderemos enfrentar essas pandemias, essas viroses, essas verminoses que irão surgir de uma forma mais tranquila, utilizando, por exemplo, o passe magnético, a água fluidificada, a prece, que nós sabemos da importância da prece. Existem estudos nos mostrando que aquele que ora, ele enferma menos, então isso é importante entender. Outra coisa também, meus amigos, é o caos moral. Nós estamos vendo aí a mudança de valores abrupta que está acontecendo na nossa sociedade. A ampliação do conceito de família, o respeito à mulher que está sendo buscado, mas existe ainda os desafios a serem colocados. Nós sabemos que o racismo ainda é um fator que existe na nossa sociedade, o feminicídio está presente, o sexo promíscuo e outros desafios que temos. Então, o que fazer diante dessa situação? Nós buscarmos o fortalecimento da evangelização infanto-juvenil nas nossas casas espíritas. Nós buscarmos, através da Comerge, do ENEF, da evangelização na casa espírita, a mudança atitudinal do jovem e da que serão o futuro da humanidade. Nós temos que preparar esses espíritos para uma outra situação. E, logicamente, que mesmo quando nós não formos diretamente vinculados à casa espírita, no sentido da evangelização, temos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, que ao verificar a nossa atitude renovada e ao verificar o nosso exemplo, o nosso esforço evolutivo de entender a vida sobre a ótica da doutrina, sobre a ótica do Cristo, serão homens de bem e atuarão de forma diferenciada. Também, dentre essas aflições que nós faremos, a questão da crise do autoritarismo. Então, a gente está vendo que no mundo como um todo, está havendo uma onda obscurantista, está havendo um posicionamento, radicalização, que nós não também nos colocar de forma omissa. Nós precisamos superar os nossos conceitos, precisamos colocar para as pessoas que estão nas nossas casas e as pessoas também que nos cercam, quando nós tivermos possibilidade, que somos apenas uma raça, a raça humana, e isso fará com que vá mudando, com que o pensamento vai se solidificando. Então, por tudo isso, nós não podemos bater diante das aflições e precisamos, a partir daí, compreendermos esse posicionamento. Jesus tem de bom ânimo. E aí tem uma passagem que está no livro Pensamento de Emmanuel, do nosso companheiro Martins Peralva, que ele faz um estudo sobre o de Emmanuel, e que fala que para que possamos manter o otimismo, precisamos pensar no bem, renovar o nosso pensamento, mudar o nosso tônus mental, mudar a nossa maneira de pensar. É essa a proposta, pensar no bem, pelo bem, mudando a nossa forma de agir diante a vida. Basicamente, meus irmãos, é questão de mudar o nosso ponto de vista. Nós vivemos muito voltados ao material, não é? Mesmo nós que somos, em alguns momentos, nós temos uma tendência a priorizarmos mais a parte material e deixarmos de lado as potencialidades do espírito. Então, temos que deixar de lado esse processo. Precisamos entender que agora é hora da nossa renovação. Muitos de nós viemos caminhando aos treinos presos ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade, deixando de lado a humildade, os verdadeiros valores do Cristo. Não temos mais tempo. É agora que precisamos renovar. Não podemos deixar mais para outra existência. Nós temos que começar a caminhar dentro de um esforço de mudança. Então,
esse posicionamento de nós mudarmos nosso ponto de vista fará mudar o nosso pensamento, fará com que aconteçam algumas mudanças também na nossa situação de espíritos imortais. A principal situação que ocorre quando nós buscamos a renovação do nosso pensamento, adquirindo bom ânimo e mudando o ponto de vista diante da existência, é a mudança da nossa sintonia, a melhoria da nossa sintonia. Então, Paulo de Tarso nos fala que nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis, que são os espíritos esclarecidos e os espíritos menos esclarecidos. E a nossa escolha, e essa escolha se dá na maneira pela qual nós pensamos, na maneira pela qual nós emitimos as nossas ondas mentais, fará toda a diferença. Porque quando nós buscamos, através do esforço evolutivo, uma mudança no nosso pensamento, estaremos atraindo para perto de nós aqueles irmãos do nosso bem, aqueles companheiros que desejam que nós melhoremos, que o nosso anjo guardião, os mentores das nossas casas espíritas, os falangeiros de Jesus que estão também ao nosso lado nesse momento da transição. Então, essa mudança de sintonia fará com que nós evitemos algumas coisas, que serão a depressão, a falta de fé no futuro e inquietações. Então, nesse momento da pandemia, alguns companheiros, algumas pessoas, alguns amigos meus, têm dito o seguinte: olha, eu estou ficando em depressão porque eu estou muito tempo dentro de casa. Eu estou ficando deprimido porque eu não posso... Eu quebrei a minha rotina. Essa situação íntima, nós rechaçamos quando nós melhoramos a nossa sintonia. Por quê? Porque a mudança de sintonia faz com que nós, quando perdermos esse estado de inquietação, esse estado em vigilância mesmo, às vezes nós entramos de achar que a vida está horrível, que está tudo perdido, nós vamos ter as obras espíritas, o estudo doutrinário, não é? O fortalecimento da mudança de paradigma que precisamos estabelecer na nossa vida. A gente viu, por exemplo, a página que o nosso companheiro leu aí no início do nosso trabalho. É apenas um exemplo das muitas informações, dos muitos estímulos que a espiritualidade nos fornece para nós entendermos que precisamos encarar a vida sobre uma outra ótica, uma ótica mais positiva, uma ótica mais dentro daquilo que Jesus nos recomenda. Então, essa mudança de sintonia nos faz nos prepararmos para uma ação nos colocando à disposição de Deus, de Jesus e dos co-criadores da humanidade para que estejamos, nós procuremos agir no bem, pensar no sentido da caridade, do amor ao próximo, e buscar também a sublimação dos nossos instintos, adotando sentimentos renovados. O que seria, então, meus irmãos e minhas irmãs, agir no bem? É exatamente nós vivenciarmos o BIP, a benevolência, a urgência e o perdão. Benevolência no sentido de sermos tolerantes, de compreendermos as diferenças. A indulgência no sentido de exercitarmos a compaixão, a misericórdia. Então, quando nós, por exemplo, lá perto da nossa casa, existe um grupo de companheiros que são dependentes químicos. Quando nós passamos por eles, nós sempre colocamos isso para as pessoas lá da nossa que nós temos que olhá-los pessoas que precisam da nossa ajuda. Logicamente que às vezes você não tem como ajudar do ponto de vista material. Às vezes você não tem recursos, mas nós podemos ajudar no sentido de vibrações positivas, de orar por aqueles irmãos, de pedir a Deus. A gente sabe que a oração não adianta nada. Não adianta, mas é o que a gente pode fazer no momento. É melhor orarmos, pedirmos a Deus que lhes dê coragem, do que a gente passar assim, ai, coitado, aquilo ali é um acudo, vai para o lenço, já está perdido, já está mal. Então, é a mudança de olhar que nós precisamos
nos leva a ter o bom ânimo, a manter. Por quê? Porque a gente sabe que aquele companheiro está viciado, não é viciado, está no erro, mas ele não está errando sempre. Nas outras existências, ou às vezes nessa existência mesmo, ele vai encontrar um caminho, vai encontrar um direcionamento para ele melhorar e para ele sair daquela situação que ele se encontra. Então, isso aí é essa questão do pensamento. Uma outra situação também, meus irmãos, que nós temos que colocar é em relação ante a morte. O que pensar ante a morte? Então, nós sabemos que muitos de nós, nesse momento da pandemia, alguns amigos nossos estão desencarnando. Né? Então, a minha mãe, por exemplo, uma grande amiga dela, esteve internada, parecia que ela ia superar a Covid e veio a desencarnar. Logicamente que nós ficaremos tristes, todos nós ficamos tristes, abalados, mas não podemos, enquanto espíritas, nos deixarmos abater pelo desespero e pela revolta e inconformismo, porque sabemos que quando nós ficamos inconformados diante da vontade divina, o que acontece? Os espíritos que estão do outro lado da vida, que precisam da nossa prece, precisam da nossa atitude renovada, de compreender que a morte não existe, compreender que a morte é uma transformação, é uma continuidade no processo evolutivo, eles terão uma fase de perturbação mais prolongada, porque nós não estaremos colaborando com eles. Nós vamos ficar naquele pensamento, porque Deus não podia fazer isso comigo, porque isso é injusto, eu perdi o fulano, eu perdi o meu amigo. A gente não perdeu, a gente sabe que um dia nós nos reencontraremos no mundo espiritual, um dia estaremos juntos novamente, e muitos desses irmãos, assim que se recuperarem, virão nos visitar, virão nos alentar com as suas informações. Então, isso também é um processo que passa por essa mudança no pensamento. Outra coisa também importante para refletirmos é em relação à nossa postura diante das perdas, frustrações. Então, nós sabemos o seguinte, né? Que nós que somos espíritos imperfeitos, que vivemos um mundo de provas e expiações, o sofrimento é inevitável. Mas, muitas vezes, diante de uma queda na parte financeira, ou a perda de um ente querido, ou uma frustração amorosa, ou algo que nos incomode, nós não sabemos conviver com isso. Nós, muitas vezes, optamos pelo desespero e podemos até optar mesmo pela revolta e pelo vício. A gente vê, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos companheiros falam assim, eu bebo para esquecer, eu uso droga, eu fumo maconha para acalmar, porque eu estou muito nervoso, eu estou suportando a situação, eu vou fumar alguma coisa, eu vou comer muito, enfim, vai usar alguma coisa dentro de um processo de desequilíbrio emocional para compensar a perda, para compensar a sua lacuna existencial. Então, quando nós renovamos o nosso pensamento, adotando o entendimento profundo do ter de bom ânimo, nós vamos entender o seguinte, que precisamos aprender a saber sofrer. Saber sofrer é bom que nós ressaltemos, que não significa gostar de sofrer. Porque muitas pessoas imaginam o espírita como uma pessoa que gosta de sofrer. Né? Vocês são masoquistas, falam muito em sofrimento, e parece que vocês gostam. Isso estou falando de pessoas que não são espíritas e que são minhas amigas. E que às vezes me interpela, a gente às vezes dá uma obra espírita para a pessoa ler e falar assim, mas aqui está falando que eu tenho que gostar de sofrer. Aí nós esclarecemos que não é bem assim. A questão é saber sofrer significa não animarmos diante da dor, mantendo a perseverança, a resignação e a coragem diante da vida. Entendemos que a perda e a frustração e a dor são lições que a vida são alertas que Deus está colocando para nós. São testemunhos necessários ao nosso processo evolutivo. Então, quando nós buscamos esse patamar de compreensão, aí nós já vamos mudar também a nossa forma de entender
essas situações, vamos pensar de forma diferente, vamos mudar o nosso ponto de vista e vamos manter a felicidade relativa, vamos manter o ânimo. Então, por exemplo, fiquei desempregado. Ah, meu Deus, meu mundo acabou, que eu perdi meu emprego, agora eu vou ter uma queda na minha renda. Nós vamos encontrar, de uma maneira, soluções que nos levem a continuar a vida, a continuar lutando, a não desanimar, a entender que aquilo ali é um momento que passa, que nós podemos superar e que se nós estamos passando, é porque Deus sabe que temos capacidade de suportar aquela situação, porque Deus não dá fardos pesados para ombros leves. Agora, falando sobre essa frase, o mundo, nós vamos nos reportar e vamos convidá-los a verificar o que está na Gênesis, no capítulo 18, e o primeiro parágrafo do item 27, falando o seguinte, que ao longo do terceiro milênio chegarão espíritos regenerados que auxiliarão esse processo regenerativo do planeta. Então, ao longo do terceiro milênio, acontecerão exílios periódicos de espíritos que se propuseram a permanecer no erro, que se propuseram a continuar presos às suas inquietações, e esses serão mudados, vão ser convidados a reencarnar em outros orbes. Realmente será um mundo primitivo em que eles vão levar o conhecimento que tem do planeta, mas vão ser levados para outra situação vibratória. Porque se continuarem reencarnando aqui, vão continuar atrapalhando o processo evolutivo do planeta. E chegarão os nossos irmãos regenerados. E a gente já está vendo que isso já está acontecendo. Então, eu gostaria de fazer uma referência àquela nossa irmã Malala, que é uma menina paquistanesa, que ela vivia numa sociedade que colocava que as mulheres não podiam estudar, elas tinham que ser submissas. Ela quebrou esse paradigma e desafiou aquele sistema vigente estudando, e aí ela foi atingida por um atentado que fizeram contra ela, ela mudou de país, e hoje é uma das pessoas no mundo que estão falando a respeito dessa mudança de olhar nesses anos. Então, a gente vê que com a Malala e com vários irmãos que estão se sobressaindo, nós estamos realmente verificando aquela proposta ou aquela colocação dos espíritos falam que virão esses irmãos que vão nos ajudar para fazer. Eu volto a repetir, meus irmãos e minhas irmãs, que a questão é a seguinte: a gente sabe que isso vai acontecer, mas nós que não somos regenerados, que somos ainda aprendizes, nos cabe ficar de braços cruzados. Falar assim, não, então tudo bem, vai vir os espíritos regenerados, a situação está assim, deixa ficar como está, eu vou ficar de braços cruzados aguardando a regeneração, porque eu não posso fazer nada. Eu não sou político, eu não tenho nenhum cargo, não tenho dinheiro, então eu vou ficar quietinho aqui e vou deixar a situação acontecer. Então não é assim. É isso que eu queria também colocar sobre essa posição do eu. Que a questão é a seguinte, né? A gente sabe que quando nós tivemos a codificação da doutrina, quem veio primeiro? Quem foram os espíritos que vieram na invasão organizada? Não eram espíritos de grande cabedal de conhecimento. Então, a gente relembra aquele companheiro Charles Rosman, que ele veio lá através das irmãs Fox, de efeitos físicos das irmãs Fox, para dar falar a respeito do mundo espiritual, de uma forma simples, de uma forma não muito aprofundada, mas e nos vários recantos do mundo aconteceu o fenômeno das mesas girantes, que chamou a atenção de Kardec.
que Kardec, pela biografia dele, verifica-se que no início ele ficou em dúvida, ele não acreditava naquele fenômeno, ele atribuía aquelas manifestações a alguma ação física, alguma ação magnética. E aí os seus amigos, né, falaram com ele dos fenômenos, ele foi analisar, e aí, a partir da sua visão científica, ele falou que ali havia algo mais do que ele imaginava. Mas precisou, então, e Jesus convidou esses irmãos mais, vamos dizer assim, menos preparados para dar esse avanço inicial. Estou falando isso pelo seguinte, porque nós estamos sendo convidados por Jesus para preparar o campo para os companheiros regenerados que virão. A gente sabe que para cultivar um solo, você primeiro tem que preparar o campo. Você primeiro tem que arrotear o terreno, para que depois venha o semeador e coloque ali a semente para frutificar. Então, no caso, a gente está preparando esse terreno para a vinda desses companheiros. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados para essa situação. Nós não podemos perder essa grande oportunidade que estamos tendo de nos colocarmos como aqueles que vão preparar o campo, aqueles que vão preparar o caminho. Então, nós, enquanto espíritas, enquanto pessoas falidas de outras situações reencarnatórias, os compromissos que nós deixamos de lado, aquelas reencarnações que nós nos perdemos, nós temos que ter o cuidado de não perder mais uma chance, de não deixar de lado uma oportunidade de colaborarmos ainda de forma muito insignificante com a preparação desse terreno. Não seremos nós que faremos as grandes semeaduras, somos apenas aprendizes, somos ainda discípulos imperfeitos, mas está em nossas mãos preparar o campo para aqueles que virão para nos substituir. Porque se nós ficarmos na ociosidade, ficarmos naquele posicionamento de deixa para lá, deixa para depois, eu não posso, é muita responsabilidade, né? Eu não tenho tempo, então a gente vai mais uma vez postergar algo que nós nos comprometemos para fazer. Então, que nós estejamos atentos nesse instante e que nós possamos colaborar, porque realmente os filhos regenerados estão chegando, alguns vão se sobressair de forma mais explícita, outros ficarão serão mais discretos na sua atuação, mas eles chegarão, já estão chegando. E nós precisamos colaborar. Em nossas casas, quem são os espíritos que estão chegando às nossas casas? Né? A gente tem que estar atento para as pessoas, para as crianças que estão chegando na casa espírita, para o jovem que está chegando na casa espírita, porque eles serão os nossos futuros substitutos e nós temos que colaborar com essa situação. Então, vencer o mundo, no nosso entendimento, depois de analisar a gente, é exatamente isso. É nós darmos a nossa colaboração pequena, insignificante, mas não desprezível, porque nós sabemos que estamos dando o primeiro passo, estamos ainda no primeiro degrau, mas é importante fazê-lo porque quando nós retornarmos a esse planeta e ele já estiver melhor, nós poderemos continuar colaborando para que ele se fortifique e seja um planeta de felicidade relativa. Então, era isso aí que a gente queria conversar com vocês. É um prazer e quem quiser fazer um comentário e se eu puder responder alguma pergunta de vocês, nós estamos à disposição. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. E vocês vejam que, no caso, eu que tenho uma grande dificuldade com tecnologia, já estou aí tentando dar esse primeiro passo no sentido de aprender alguma coisa, pelo menos falar de forma virtual, que é uma coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer, mas já estou tentando fazer. Então, a gente aí abre para os comentários, as perguntas de vocês, que Jesus nos abençoe.
Bom, em primeiro lugar, a gente quer agradecer ao Fernando, né, por estar conosco, né, fazendo esse estudo. E eu vou pedir agora, quem quiser, né, falar, né, ou fazer uma pergunta, ou fazer, pode abrir o microfone e falar. Quem quiser também agradecer, enfim, a palavra está aberta. Ô, Fernando, eu fico muito contente por você estar aí agora, né, conosco dessa forma virtual. A gente fazia as reuniões, a gente fala, cadê o Fernando? Onde está o Fernando? Você não tem smartphone, não tem o WhatsApp. O que faz uma pandemia, hein? Faz milagre. Faz milagre. E a gente está vendo, não só você, porque isso é real. A dificuldade, são nós que criamos a dificuldade. Ela está em nós. E a gente vê aqui alguns rostinhos aqui mais antigos, né? Começando pelo meu, que com certeza também superaram muitas coisas para hoje estarem aqui. Não é verdade? Superaram muitas coisas. Ah, já estou com idade, sei o quê, essas coisas aí. Não, deixa para outra. Mas você falou uma coisa interessante. Nós não temos que deixar para outra. Muito de nós, às vezes, ficamos preocupados com o mundo de regeneração, com esse futuro, e esquecemos do presente. Nós temos que trabalhar o presente, fazer o melhor, você colocou isso bem, nesta encarnação, para a gente poder ser merecedor, não sei que encarnação, a gente está no mundo de regeneração. Então, é importante a gente aproveitar as oportunidades que nós estamos passando. Esses desafios que você falou são os nossos desafios, mas que também que nós temos que buscar as soluções. E isso tem que ter esse esforço, não é verdade? Esse esforço, essa perseverança, para podermos aí caminhar. Então, isso que você falou do ânimo, né, que Jesus falou, é isso aí, a gente ter coragem, a gente ter perseverança, a gente lutar, a gente não desanimar. A gente vai errar, vamos errar. Em alguns momentos a gente vai fracassar, vai ficar lá quase no fundo do poço. Pode acontecer, mas vamos sair de lá. Então, é um momento muito importante que estamos passando nesses desafios. E isso traz para nós, assim, né, possibilidades, traz assim situações em que nós vamos nos colocar dentro desse desafio, aí depois a gente vai ver, poxa, eu não imaginava que eu iria, nesse momento, precisar disso. Você deu um exemplo aí. Né? De superação, não é verdade? Então, em qualquer situação que nós estejamos, a gente pode, isso vai acontecer conosco. Deixar um pouquinho para os outros falar. O Rubens está doido para falar ali. Ó. Eu queria agradecer ao Fernando, assim, a oportunidade. Realmente, a gente sabe que foi um esforço, né? Mas ele está muito bem, já começou muito bem, posso dizer isso. E eu queria perguntar ao Fernando, pedir ao Fernando que comentasse um pouco o que você diria, Fernando, assim, de alguns espíritas, né, que acabam... Você falou do momento que a gente está vivendo, do radicalismo exacerbado, da questão da pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre alguns espíritas que acabam intensificando essa questão do radicalismo, intensificando a questão do pessimismo, muitas vezes até deixando transparecer de que nós estamos sendo punidos. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Alexandre, a gente acompanha alguns companheiros
que estão assim, muito pessimistas, né, dentro do movimento espírita, em relação a até considerarem que nosso país não cumprirá aquela sua missão de coração no mundo e pátria do Evangelho. Então, é necessário que nós unamos esforços, e aí eu entendo que a importância dos seres, a importância de nós estimularmos esses companheiros a participar do movimento espírita, para que eles entendam como a divulgação da doutrina de forma equilibrada é importante. Porque se nós ficarmos isolados com os nossos pensamentos, se nós ficarmos cada um no seu quadrado, né, pensando dentro do seu achismo, não trocamos experiências, não participamos de nenhum trabalho coletivo, a tendência é ficar dessa forma. Nós verificamos que muitas pessoas têm dificuldade de participar do movimento espírita, repudiam até o movimento espírita. Falam, não gosto de ir lá nesses encontros, porque eu não aprendo nada. Então, nós temos alguns dirigentes, algumas pessoas que pensam dessa forma. E, se você notar, são exatamente aqueles que, quando vão falar a respeito do momento atual, tomam essa visão pessimista, essa visão de que está tudo perdido. É lógico que a gente não vai colocar aquele óculos de poliana de achar que está tudo ótimo, mas nós temos que entender que não está bom, mas nós temos condições de superar. É isso que nós temos que entender. É claro que nós vamos ter um longo período de dificuldades, de embates, de problemas, mas nós vamos superar. Se me permitem, eu vou... Se eu estiver extrapolando o tempo aí, o Sérgio me sinaliza, uma situação que nós temos, que eu acho que até já te contei sobre isso, queria compartilhar com os nossos companheiros. Nós temos lá na nossa casa meninos que já desencarnaram no tráfico. Então, teve um deles que desencarnou e a gente ficou muito triste, que eu realmente me senti impotente diante daquele fato e até questionei se eu não tinha falhado, se aquilo ali não tinha sido uma situação em que eu não tivesse me esforçado o suficiente para orientá-lo. Então, fiquei ali naquela dúvida e tal, até que passou o tempo, logicamente, alguns anos até, e nós recebemos o companheiro na reunião mediúnica falando que ele, no mundo espiritual, estava relembrando aquelas aulas de evangelização e que aquilo ali estava sendo bom para ele no sentido de orientá-lo lá no mundo espiritual. Então, quer dizer, essa experiência, somos espíritos imortais e que estamos no momento transitório de dor, e isso nós fortalecemos outras pessoas que virão nos esclarecer. Agora, quando a gente fica muito introvertido ou introspectivo só na nossa casa, não, eu vou aqui na minha casa, eu não aceito isso, não aceito aquilo, eu só aceito aquele direcionamento, e realmente a pessoa se perde e opta pela radicalização, opta por um que temos que partir mesmo para um desânimo, para um desacreditar de que nós seremos vitoriosos. Porque, se me permite, quando eu gostaria de compartilhar isso com vocês, se eu tiver, se vocês não concordarem, vocês colocam. Quando a gente olha o livro Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, o fato de nós estarmos convidados por Jesus a sermos a pátria do Evangelho não significa que nós seremos uma potência econômica. Nós seremos uma potência espiritual, ou seja, será um lugar de acolhimento para a renovação do espírito. Não necessariamente para a gente ser uma potência econômica, para dominar outro planeta, para dominar o planeta, ou que todo mundo vai ser espírito. Não é assim que nós entendemos. Então, eu entendo isso, Alexandre, que a falta de estar junto, de estar trocando experiência, de estar até trocando mesmo essas inquietações que faz com que a pessoa se radicalize. Obrigado, Fernando. Agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa irmã Márcia,
que ela quer fazer uma colocação. Só para fazer um comentário, no início você falou, Fernando, sobre a forma de comunicação, que você está se renovando, né, nessa pandemia, com as mídias sociais, com essa forma de falar em público através de um aplicativo. No mês passado, teve um evento do SERJ, que foi sobre todo o tema, foi um seminário o dia todo, foi sobre comunicação. E, ao final, teve uma palestra do Haroldo Dias Dutra, e ele falou da forma que nós estamos reaprendendo. Essa pandemia nos levou a um caminho de reaprender a se comunicar. Porque antes, alguns de nós vivíamos na casa espírita. Hoje, nós estamos aprendendo a viver a casa espírita. Ou seja, a casa espírita está dentro da nossa casa, está dentro de nós. Então, não existe essa coisa de afastamento social. Pelo contrário, nós nos aproximamos muito mais. Não sei se vocês concordam com isso. Nós estamos muito próximos uns dos outros. Só não estamos assim, fisicamente, mas espiritualmente e de coração nós estamos muito mais unidos, estamos muito mais juntos. Quando que nós víamos uma reunião dessa, com várias pessoas diferentes de várias casas espíritas? E hoje nós estamos vendo isso, estamos vivenciando isso. Então nós temos que aproveitar, porque no plano espiritual, essa comunicação que nós estamos tendo aqui, isso para eles é uma coisa muito corriqueira, porque eles já se comunicam de uma forma muito mais avançada do que nós aqui. Então, isso para a gente aqui agora é muito novo, mas para o plano espiritual não é. Então, nós estamos reaprendendo uma forma nova de se comunicar um com os outros e estamos nos aproximando cada vez mais um com os outros. Não estamos longe. Eu não me vejo em isolamento social. Pelo contrário, eu me comunico com as pessoas, estou me comunicando, me encontrando aqui com vocês. Eu me encontro com várias pessoas, umas 3, 4 vezes na semana, em várias reuniões de várias casas. Isso é muito bom. Então, estamos aprendendo hoje a viver a casa espírita, ao invés de viver na casa espírita. Ok? Seu tema hoje foi muito bom, você está de parabéns. Olha, Márcio, eu gostaria de fazer um comentário também e de estar junto com os nossos familiares. Né? Às vezes, aquele dia a dia é complexo, a gente tem que sair muito, chegar tarde, então nos tira essa possibilidade da convivência familiar. Eu tenho a minha mãe com 95 anos e a gente está ali junto, está procurando conversar mais, porque o idoso, um dos grandes problemas que existe aqui, e eu estou me colocando nessa situação, né, que às vezes você não tem tempo para conversar. Aí você chega muito tarde ou sai muito cedo e o idoso às vezes fica lá no cantinho dele, não fala, você não dá devida atenção. Então, essa situação de estarmos mais em casa está nos levando a essa necessidade de conviver mais com os nossos familiares e compreendê-los melhor. Então, para nós também está sendo muito importante. Nós precisávamos desse convívio. Eu vou até falar rapidamente, Sérgio, só uma experiência que eu estou vivendo agora, atualmente. Eu faço o culto do Evangelho no Lar há muitos anos, mas eu fazia sozinha entre aspas. É claro que a espiritualidade, meu mentor, estava sempre por perto, mas eu falava só para desencarnados. E com essa situação da pandemia, eu encontrei 2 amigos, um casal amigo que ficaram adoentados, e com isso eu os convidei para participar do culto do Evangelho comigo, e agora já temos um grupo de 10 pessoas. Toda terça-feira, às 20 horas, nós nos reunimos pelo Zoom, e várias famílias, vários amigos, familiares, somos um grupo hoje em torno de... São 10 pessoas que entram, mas nas casas, eu acho que juntar todo mundo tem umas 15 pessoas. É bem bacana. Maravilha, maravilha. Nós estamos chegando quase às 9 horas. Eu gostaria de perguntar se mais alguém gostaria de falar alguma coisa. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria falar, posso? Claro, claro, querido.
Fernando, primeiro eu quero te agradecer por tudo que você falou, né? Que foi bem, a sequência foi bem organizada, foi bem conectada com tudo que a gente vive. E como nós estamos falando de isolamento social, o que eu entendo hoje no trabalho da doutrina espírita é que nós estamos em isolamento social, não espiritual, e que o meio de comunicação que está sendo aberto para todos nós é um leque que a gente vai conseguir lidar com pessoas que não conseguem chegar à casa espírita e que, nesse momento, é de uma grande importância para os lares desequilibrados, com pessoas que não têm noção de como é o trabalho da doutrina. Eu tenho colegas hoje que são evangélicas, católicas, e que estão tentando trabalhar melhor com os meios de comunicação. E quando eu falei que o trabalho da doutrina já tem exposto no YouTube, em vários canais, e existem palestras e reuniões assim, tem um grande grupo de pessoas que estão se apropriando do material da doutrina espírita. E que isso é uma responsabilidade, um compromisso imenso de todos nós, que hoje já estamos aqui trabalhando, divulgando e estudando isso juntos. Isso, para mim, apesar do isolamento social e da problemática, é de uma felicidade tão grande no meu coração, que a espiritualidade mostra para todos nós o verdadeiro caminho quando nós estamos crendo e tendo a verdadeira fé de que isso pode chegar aonde a gente não imaginava que chegaria. Era isso que eu queria falar. Boa noite. Bom, pessoal, nós temos... Quer dizer, mais alguém deseja usar a palavra? Sérgio. Oi, Estou tirando... Oi, eu gostaria de falar. Fala, Aline. Então, eu vejo que esse canal, né, as redes sociais, as mídias, enfim, esse canal aqui que a gente está se vendo, conversando, agora realmente é útil, digo que até é fundamental, né, para esses encontros. Mas assim, a gente tem muitas pessoas ainda que não sabem lidar com essa ferramenta, né? A gente tem que pensar também nessas pessoas que, por mais que tenha as palestras e tal, mas esses encontros assim, às vezes dificulta para algumas pessoas, até das nossas casas mesmo, nossas casas espíritas, aqueles... assim, até com mais idade e não tem o domínio, né, dessas ferramentas. Mas, assim, é muito útil mesmo. Eu só queria falar assim, nessa parte. E eu quero também perguntar para o Fernando, vou explanar aqui, e aí para ele dar tipo, uma direção nesse sentido. Que se dentro das casas espíritas, né, no meio... né, espírita, tem pessoas que ainda se questionam, né, o porquê disso tudo, onde isso tudo vai chegar, no sentido de uma desesperança, né, que eu estou colocando. Epa, acho que saiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Estamos ouvindo. Aline, pode falar. É que a tela ficou escura aqui para mim e o nome do Paulo Henrique apareceu aqui. Assim, qual é a mensagem que você pode deixar, Fernando, para as pessoas que não são do meio espírita, né? Se até no meio espírita há essa desesperança, né? Como o Alexandre falou ainda há pouco, né? Que tem muitas pessoas se questionando, né? No que isso vai dar, até um pouco assim desesperançoso. Para aqueles que não são espírita, que mensagem assim que a gente leva? Eu estou falando isso também porque tem muitas pessoas que não estão nem acreditando que realmente esse vírus possa chegar até ela. E assim, aí eles falam, que vírus? Eu tenho pessoas da minha família que falam, que Covid, que nada, e está vivendo a vida como se realmente estivesse vivendo normalmente. Aí eu queria saber, assim, se você tem uma palavra que a gente possa
levar de esperança, né? De não só aquilo de tudo vai ficar bem, se acalme, meu irmão. Se a pessoa está tão desesperançoso nesse sentido, de nem acreditar que esse vírus realmente está aí, assim, como que a gente aborda essa pessoa? É por aí, assim, sabe, Fernando? Ok, Aline. A primeira coisa que nós verificamos quando nós estudamos a doutrina e quando nós entendemos o significado do BIP, né, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, é compreender essas pessoas. Né? No caso, a palavra que nós podemos levar não é no sentido de falar assim, você está errado, você é ignorante, você não entende nada. Não é? Eu tenho, por exemplo, na minha família, uma pessoa que é de um outro segmento religioso e que acha que o evolucionismo é uma inverdade e que o criacionismo, quer dizer, aquela questão de Adão e Eva, né, que toda a humanidade se originou a partir de Adão e Eva, é uma realidade. E até me chamou de burro, uma vez que a pessoa estava conversando comigo, você é burro, como é que você acredita no criacionismo, no evolucionismo? Então, o primeiro item é compreendê-la, né? Compreender, não ter um posicionamento combativo, de combatê-la, de compreender. A segunda questão é nós darmos o exemplo. Eu acho que a melhor coisa nesse caso é o exemplo. A gente pensa que o exemplo não toca, mas, na verdade, o exemplo é o fundamental para a gente possa acolher uma pessoa nessa situação. E orar também por ela. Né? Como eu falei em relação aos companheiros dependentes químicos. Então, você lá da nossa casa, você sabe que lá perto da casa tem aquele grupo de companheiros dependentes químicos. Então, quando você passa por eles e você se sente numa situação assim de que o que posso fazer naquele momento é orar. Mas não vai adiantar nada. A gente não sabe. Né? Então, aquele que ainda tem esse pensamento resistente à mudança, acha que é uma inverdade, uma coisa da China e tal, é orar por esse companheiro porque ele está equivocado. Mas nós não devemos, no nosso entendimento, combatê-lo no sentido de você querer dizer que ele é ignorante, que ele está numa visão errada da vida. Então, essa pessoa da minha família, que é de outro segmento, eu estou sempre ligando para ele, falando, ô, fulano, tudo bem? Aí, quando ele começa a tocar em religião, eu falo, isso aí vamos para outro momento, você sabe que eu tenho a minha visão, você tem a sua, eu respeito a sua, gostaria que você respeitasse a minha. Se você precisar de alguma coisa, estamos aqui para te ajudar de alguma forma. Então, seria a tolerância, o exemplo e a prece. E orar, porque às vezes a pessoa precisa mais de prece do que de você querer convencê-la verbalmente. Você, às vezes, pedindo a espiritualidade para atuar sobre a mente dele, alguma coisa para ele dar, e ele vai ter um encaminhamento diferenciado. Uma vez eu ali na situação interessante, tinha uma pessoa que estava com refrária, estava com um problema, e a gente fez assim, nós pegamos uma garrafa d'água, levamos à nossa casa espírita, pedimos a espiritualidade para magnetizar aquela água para aquela pessoa, e depois eu levei para a pessoa. Aí, mas não falei que era água fluidificada. Eu falei assim, olha aqui, ó, eu comprei aqui estava passando ali, trouxe aqui essa água aí para você e tal, e dei um jeito de deixar a água. Ela falou, mas para que você está me dando água? Eu falei, não, porque eu comprei, eu não vou beber, deixa aí para você beber aí. Então, alguma forma de nós fazermos algo por aquela pessoa, se você não precisa pela palavra, pela razão. Porque às vezes a pessoa não está no momento, né, de compreender. Qual aquela situação também daquele indivíduo que ele é dirigente de casa espírita, você vai à casa espírita dele e convida para participar da unificação. Nesse momento, de ponto,
Não, não quero, não quero. Então, você continua se dando a pessoa, de vez em quando vai lá, oi, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá a tua casa? Vai assistir alguma reunião, se coloca à disposição. Ó, você quer que eu faça uma palestra aqui e tal? Enfim, a gente tem, às vezes, que dar o exemplo, porque às vezes você ficar falando com a pessoa, querer convencer na palavra, não adianta. É orar e exemplificar. É isso que entendo a partir da leitura da doutrina. Bom, nós agora, então, eu gostaria de agradecer, né, a todos. Gostaria de agradecer a Casa de Jesus, que está patrocinando o Zoom, né? O Zoom da Casa de Jesus é quem está aqui hoje, e pelo carinho e pelo amor, né, dessas casas. Eu gostaria de registrar que estão presentes aqui representantes da Casa de Jesus, da União Espírita Antônio de Pádua, do Centro Espírita Irmão Esperança, me ajudem se eu esquecer alguém, da Associação Kardeciana Meimei, né, Paulinho? Isso aí, isso aí. Quem mais? Esqueci alguém aí? Fraternidade, a fraternidade. Ah, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, com certeza, né? A gente, e claro, o Joaquim, que é do CERJ, e que também está nos prestigiando aqui com muito carinho, com muito amor. E a gente está dizendo a vocês, a gente está querendo dizer a vocês que esse trabalho é um trabalho, essa palestra é uma palestra inaugural, né? E eu gostaria agora que o Rubens, né, pudesse falar umas palavras a respeito do trabalho que nós vamos fazer. Vamos fazer 2 palestras mensais na segunda e quarta semana do mês, tá? E a próxima palestra, então, será na sexta-feira, às 8 horas da noite, né, na segunda semana de julho, e quem irá promover essa palestra, coordenar, será a Casa de Jesus. Eu gostaria que o Rubens pudesse falar, ou alguém da Casa de Jesus também. A gente gostaria de agradecer muito, né, a presença de todos, parabenizar o nosso amigo Fernando, né, por vencer as limitações, né, e prometermos que vamos seguir os mesmos passos, né, aceitar todos os desafios que surgem. Mas, acima de tudo, eu acho que hoje é um dia de grande comemoração para nós, enquanto 32º Seu, que estamos buscando aumentar essa congregação, né, essa união das casas virtualmente, né, que a gente hoje já tem plena certeza que é a comunicação a se instalar no presente e no futuro. E a gente precisa estar com essa tecnologia na mão para cada vez mais nos aperfeiçoarmos e unir nossos corações, diminuindo essas diferenças, né? E sabendo, acima de tudo, que Deus é um só. E Jesus é o nosso mestre a quem precisamos seguir. Então, que nós possamos hoje estar com o coração em festa, né? A Casa de Jesus, o Centro Espírita Casa de Jesus, em nome de todos os companheiros, nós estamos muito felizes, sabemos disso, e que as outras palestras nós possamos aumentar essa consistência, né, de congregar mais pessoas, mais instituições, né? Isso é devagar, é lento, mas é de uma forma inovadora, e nós vamos chegar lá, com certeza. Acolher cada vez mais corações. Fazer a nossa prece? Exatamente, Hugo. Eu peço a você, então, já que você está com a palavra, né, para fazer a nossa prece de encerramento. Tá, ok.
Deus Pai amado, Jesus, Mestre amado e querido. No dia de hoje, nossos corações estão em festas. Hoje, o 32º seu, em nome de todas as casas que representam ponto de luz nesse universo. Que nós possamos estabelecer, Senhor, a partir de sempre, essas mudanças institucionais. Possamos, Senhor, entendermos-nos cada vez mais, buscarmos cada vez mais estabelecer a semeadura do Teu Evangelho em todos os corações. E que nós, como trabalhadores, Senhor, possamos dizer muito obrigado. Muito obrigado por estarmos vivendo, junto com corações amigos e amados, essa experiência plena que está sendo nos agraciada. Que nós possamos cada vez mais solidificar, Senhor, em todas as semanas aqui estamos nos propondo a estabelecermos uma qualidade para que todos sejam acolhidos e fortalecidos. Fica conosco, envolvendo, Senhor, em suas mais doces e meigas energias, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Podem abrir os seus microfones para a gente poder agora fazer aquela parte boa, né? Dar um beijo, um abraço, matar as saudades. É o momento do UPA. Alexandre. Aline. Aline, tudo bem, querido? Sérgio. Oi. Tira uma foto aí que é para vou ficar tirar registrado. isso. Posteridade, né, Joaquim? Merece. Todo mundo abrir aí as fotos aí, daquele sorriso. Eu preciso de uma foto ao lado do Joaquim, cara. Vamos lá. Eu vou trocar de posição, meu. Mas não sei por que me botaram do lado do Sérgio, do Fernando e do Alexandre. O Robson e Marcos Vinícius, vocês podem abrir a câmera. O Robson. Eu estou sem câmera. A minha O câmera tem Sérgio. problema hoje. Tudo bem, Sérgio, tudo bem. é quem quiser, Sérgio. Sim. Eu estou perguntando. Eu estou sem câmera. Quem quiser, Sérgio. Quem quiser, Sérgio. Tá Eu vou tirar, certo, atenção. Alexandre. Sorriam. Vocês estão ouvindo? Eu estou sem câmera. Estamos sim. Não tem problema, não. Mas eu quero parabenizar, porque eu sou aluno de uma faculdade aqui no Rio, UERJ, por Educação à Distância, e os alunos estão se envolvendo com essas tecnologias. E vocês estão dando um show. Parece a Pelé da Zoom. Parabéns, pô, fantástico. Obrigado pela essa oportunidade. Valeu. Vou botar no grupo, hein? Vou botar lá no grupo do 32º. Vou tirar outra. Gente, beijo. Outra coisa que acontece nessas reuniões é que ninguém quer ir embora, né? Ninguém está com pressa de ir para casa, não? Eu já estou em casa. Quem está com pressa de ir para casa? Adorei essa. Porque o astral é muito bom, entendeu? A energia. A energia. É melhor do que ver novela. Transporte público, né? Fernando, dá um beijo na dona Carmen aí, Fernando. Dá um beijo na dona Carmen. Alô, obrigado. Um abraço a todos, Tchau. gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Fique com Deus, obrigado. Grande Boa noite. Tchau, Fernando. Tchau, Ana, graças. Tchau, Abraço, Joaquim. pessoal. Isso aí, sucesso aí pela iniciativa. Bom vê-lo. Abraço. Tchau, Até a próxima, hein? Até a próxima. Deus Aí, quiser. ô, Márcio, muito obrigado aí pela ajuda. Isso. Hein, Márcio? Opa, Marcos, disponha. Obrigado, Marcos. Muito obrigado, Vamos aí. viu? Agradeço aqui a todos os amigos da Casa de Jesus e a todos que estiveram aqui. Valeu, Franklin. Valeu, meu irmão. Aquele abraço a todos aí. Tá certo? Olha, o brasileiro gosta de futebol.
Vamos vencer esse jogo da regeneração. Tchau, Fred. Fernandão, Tchau. aí, um abraço. Agora você vai virar arroz de festa. Você está presente Fernando, em todas. 10, hein? Valeu. Um abraço, Rubens. Um abraço, Marcos. Um abraço para todos. Depois a gente se fala. Marquinhos, tenha saudade. Falou. Saudade. Tchau.